Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia a seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os pecadores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Inicialmente é preciso aqui deixar claro que esse versículo não tem como pretensão dar a cada um de nós o conforto de nos mantermos tal como nós somos, em nossos defeitos, em nossos pecados, em nossas circunstâncias quaisquer, para justificarmos e dizermos: Deus veio buscar os pecadores, não é o justo, então eu posso viver a vida de qualquer jeito e até tudo bem. Não é isso. Esse versículo quer dizer que os justos, aqueles que já seguem o caminho correto, é só manter o seu caminho. Portanto, se eu já tenho a direção e caminho com aquele que conduz a vida e a vida plena, eu sigo o meu caminho. Porém, ele tem a atenção com todos aqueles que possam estar fora desse caminho e chamar-lhes para caminhar com ele. Para que, inclusive, possam também acertar a vida, o passo com passo, a ele. E eu acredito que é tão providencial nós termos essa oportunidade de nos debruçarmos sobre Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17, olhando para Levi, e termos também a imagem de Saul, que é apresentada no primeiro livro de Samuel, no capítulo 9, versículos 1 a 4, 17 a 19, e depois do 10 a 1. Para facilitar, pegue do capítulo 9, versículo 1, até o capítulo 10, versículo 1. Resolve a vida. Mas eu gostaria somente de fazer um pequeno paralelo. Levi, se não me engano, pode ser, inclusive, vinculado a Levítico, à lei. Levi também significa coração, mas vejamos uma coisa. A partir da leitura orante que fazia, o livro de Samuel me despertou uma curiosidade que eu gostaria de com vocês partilhar. Ao descrever Saul, o primeiro rei de Israel, é descrito Saul da seguinte maneira: entre os filhos de Israel, ou seja, entre o povo de Deus, não havia outro melhor do que ele. Dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Dos ombros para cima sobressaía todo o povo. Significa daqui para cá,
se destacava. Pode ser simplesmente pela altura, não é? Um homem alto. Ou então pode ser também daqui para cá, dos ombros para cima, chamava atenção pela sua beleza, ou por tantas outras coisas. Mas e daqui para baixo? E do ombro para baixo? Será que era exatamente igual a todos os outros? E aí vejamos, o modo com que ele caminhava, e o caminhar aqui no sentido de dar passos na vida, com comprometimento, será que era diferente do povo? O modo de agir nos seus braços, será que era diferente do povo? Será que o seu coração era diferente de todo o povo? Porque se nós olharmos o itinerário feito até agora, dentro do livro de Samuel, nós começamos a ver que a história que Samuel conta, e eu tenho visto isso e preciso ressaltar, ela não é muito diferente da nossa. Volto à imagem de Ana sendo humilhada pela outra mulher do seu marido, Fenema, porque uma era mãe e a outra não. A gente só humilha os outros, ou faz determinadas coisas com os outros, quando nos achamos melhores do que eles, ou não é verdade? E ninguém pode se arrogar que não tem esse bichinho dentro. A não ser nós, que estamos aqui. Nós não temos esse problema. Nenhum. Não é verdade? Vejam que coisa. Saul é ungido. Significa que ele tem uma missão especial. Ele tem que governar o povo, ele tem uma missão especial, governar, cuidar, conduzir o povo. E ele se destaca dos ombros para cima. E não é exatamente isso que o povo então também não queria, porque o Senhor nosso Deus havia dito que iria conduzir esse povo. Entretanto, a postura que esse povo, na história que vemos, no modo com que se comportam com Ana, na relação com o templo, na relação que tem uns com os outros, exatamente, apesar das vicissitudes e das circunstâncias que são tão permeadas em nossa humanidade, que às vezes se tornam maldades, atitudes que degrinem e agridem os outros deliberadamente, nessas circunstâncias todas, Deus ainda continua a falar, a conduzir, a orientar. Ele até se utiliza daqueles que são falhos e limitados para continuar a sua obra. Vejam um exemplo preciso, retomar essa imagem também durante a semana. Ana vai ao templo rezar e ela estava rezando em silêncio, quietinha, tranquila, sem aborrecer ninguém. E só porque ela estava balbuciando, chega Eli, que era sacerdote, o homem recolhe e educa o seu filho, vira e fala assim: vai primeiro curar essa cachaçada que você tomou, para depois você vir aqui rezar, porque um bêbado, um cachorro e um doido, toda a igreja tem. Toda. Vai primeiro resolver isso? E ela fala: não, eu só estou rezando, eu não posso nem rezar. A imagem de Eli que emite um julgamento equivocado, e é nessa história que Deus mesmo vai fazer, desse mesmo Eli, aquele que vai ajudar Samuel a entender: não sou eu que estou te chamando, menino, presta atenção, é Deus. Da humanidade débil e limitada, Deus, na história da salvação, se fez presente nessa humanidade para ajudar essa mesma humanidade a falar, a conduzir, a agir no meio. Dom Serafim tinha uma frase muito interessante: se Deus fosse contar com os anjos para nos conduzir, eles já tinham batido as asas há muito tempo, porque nós íamos fazer o favor de pelo menos tentar arrancar, pinçar as penas. Bem, parece que eu estou dando volta? Não estou. Só contextualizando para chegar a esse ponto. Saul é um rei que sobressai em imagem dos ombros para cima.
seu proceder, seu agir é realmente diferente daquilo que induz a tendência do ser humano apresentado por Samuel? Aí, extrapolando aqui, nós procuramos, quando nós vamos pensar, por exemplo, em pessoas em quem nós vamos colocar em pontos de destaque para conduzir as coisas do modo adequado, nós pensamos naquelas pessoas que se ajustam mais ao que a gente quer ou o que precisa. Só pensa, não responda. Se você tivesse que colocar uma pessoa para fazer uma tarefa extremamente importante, você iria colocar uma pessoa que haja do jeito que você quer ou uma pessoa que faça o que é preciso? Só pense. Fazer o que é preciso é diferente de fazer o que eu quero. Bom, agora olhemos para Levi. Cobrador de impostos não é brincadeira. Esse dizer não é sem propósito. O cobrador de impostos era uma pessoa que, em primeiro lugar, ele tinha algumas coisas que se voltavam contra ele só por ele ser cobrador de impostos. Primeiro, era um homem que convivia com os pagãos, pegava dinheiro dos pagãos, passava dinheiro de pagãos, logo era um homem que estava contaminado, era um homem impuro, que não poderia ser tocado, não poderia ter convivência com nenhum bom judeu. Para ficar mais claro, é como aquela pessoa dentro de nossas comunidades ou dentro de nossas relações, que dependendo do que ela faz ou dos erros que ela comete, todo mundo se afasta como se ela fosse um câncer. É claro que ninguém também nunca viu isso acontecer. Ele tinha uma mancha que era crucial no seu viver. Ele era tido como um homem que contribuía para que a exploração dos outros acontecesse. Ao olhar um cobrador de impostos, poderia-se dizer que via-se exatamente a injustiça. Era um homem que, com certeza, ninguém gostaria de ter perto, pelo menos alguém que tivesse juízo. Logo, é um homem que vive profundamente sozinho. Agora, Levi, que é vinculado a Levítico, não significa exatamente que esse homem seja um homem cruel, ruim. Ele tinha o seu ofício. Entretanto, ao dizer que ele, Levi, que carrega o nome de Levítico, ele era um homem que estava marcado pela lei, um desejo profundo de seguir a lei judaica. Entretanto, o seu ofício o impedia. Ou se for, vou extrapolar um pouco ainda, o Leandro, que é vinculado à patrística, depois ele vai me corrigir e ele deve fazer isso, mas, por exemplo, Levi, coração. De repente, também se for vinculado ao coração, esse homem tinha um coração que, apesar do seu ofício, buscava e era sedento por aquele que, ao longo da história, na imperfeição que nós, seres humanos, conseguimos carregar, sempre mostrou a sua presença, mas pelas inúmeras circunstâncias nunca conseguiu alcançar a esse Senhor. Literalmente imperfeito, limitado. E vejam, a imagem é simples. Esse homem, como todos os homens, como todo ser humano, está no seu ofício, no seu lugar de trabalho, na sua vida, tal qual sempre aconteceu, com as mesmas imagens, preconceitos, circunstâncias que sempre marcaram a sua forma de ser visto. Ele está ali, no seu ofício. E logo no versículo 13 é dito que Jesus saiu de novo para a beira do mar.
Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. Essa imagem que quero trazer. Levi pode ser exatamente a imagem, e ele é a imagem do ser humano, que com toda essa carga que acabei de descrever deste homem que é cobrador de impostos, é olhado pelo seu Senhor, é chamado pelo seu Senhor para construir uma nova história. O segue-me não é andar atrás. Até porque nós podemos andar atrás de alguém até para apunhalar essa pessoa. Nós podemos andar atrás de alguém somente por curiosidade. Nós podemos andar atrás de alguém por qualquer motivo. Seguir, não. Seguir tem a característica de prestar atenção, colocar-se numa dinâmica de aprender com ele, conviver. Beber não só da sua água, mas também experimentar o vinagre que cai também na sua boca. Seguir é passo a passo, pouco a pouco, dia a dia, momento a momento, dentro das suas imperfeições, tentar aproximar-se daquele que olha, enxerga, estende a mão, chama e conosco quer construir um outro caminho, uma nova história. Pois bem, permitam-me. Parece que não quero dizer nada, mas quero dizer muito. Se não conseguir, me perdoem. Todos já escutaram tantas bobagens por aí e as repetem. Caríssimos, a imagem que nós escutamos na primeira leitura tirada do livro de Samuel pode dizer muito de nós, se realmente nós só nos destacamos dos ombros para cima, mas aquilo que significa as nossas vísceras, o nosso coração, o nosso proceder, está literalmente igualado a todas as outras pessoas. E a eleição que nós recebemos como filhos de Deus, como sacerdotes, não faz diferença alguma, porque na hora em que a coisa aperta, nós nos igualamos a todos os outros. Prova disso é que Saul conseguiu se tornar de um rei um mero perseguidor de um oponente que não lhe queria fazer nada. E o que ele tem de diferente de todos os outros? Talvez seja exatamente isso que o povo de Israel tenha conseguido com Saul. Nós queremos ser como todos os outros povos. Porque seu coração, seu modo de proceder, o que conduzia o seu modo de existir ao longo da história, ainda que dos ombros para cima fosse muito bonito, não tinha diferença alguma do que regia o coração de todas as outras pessoas. Prova um exemplo só para termos ideia. Quando nós vamos escolher alguém para estar num lugar a realizar o que é necessário, nós temos a tendência de escolher aqueles que nos agradam e que pensam como nós, e não os que fazem o que é necessário. Em todos os lugares. É como se nós tivéssemos a capacidade de termos quebrado o braço e irmos ao médico que vai deixar o nosso braço ficar torto. Não, eu não quero sentir a dor, eu quero que você faça aquilo que eu quero. Não o que é preciso. É importante nós olharmos se nós pelo menos estamos dispostos a fazer o caminho de Levi. Porque na nossa história, o Senhor sempre nos chama, como chamou o povo de Deus ao longo de toda a história, tantos homens, tantas mulheres, nos chamou
Agora resta saber se nós queremos segui-lo. Essa escolha é fundamental. Segui-lo significa todos os dias fazer o esforço de se aproximar do horizonte, do modo de proceder, procurar ajustar até tentar compreender a vida e a história com um olhar diferente do que nós somos acostumados a olhar e a pensar, e a tentar aproximar-se dele do seu modo de viver, conhecê-lo mais, para conhecer também a humanidade. Por quê? A humanidade como um todo, todos nós seres humanos, temos nossos inúmeros limites. Pense no seu pior defeito. Eu estou com a lista de 10 coisas aqui e ainda não terminei. Nossa Senhora Aparecida. Pense nos seus piores. E ainda assim, diante desses piores defeitos, Ele nos vê na história e nos chama, segue-me. Agora a escolha é de cada um. Recebemos uma eleição e uma unção. Que nós não sejamos como Saul, que podemos até nos sobressair sobre dos ombros para cima, mas o resto é tudo igual.